Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e hoje começamos nosso encontro assim. Sem te conhecer, na minha vida não via uma razão de ser. Muitos caminhos eu tentei e socorri, mas não pude entender quanto errei. Quando te encontrei. Amigos e amigas, né? Hoje, dia da conversão de São Paulo Apóstolo, também a gente hoje celebra para nós cursilistas, o dia da camiseta e o dia da conversão do nosso padroeiro. E hoje vou falar um pouco só que nós estamos começando há uma semana da eleição da Câmara dos Deputados, né, onde Hugo Mota é candidato, onde temos aí, né, essa disputa que o pessoal não percebe o grau que é ser presidente da Câmara. Também a presidência do Senado, né, e aí temos aí uma discussão entre Marcos Pontes, o astronauta do travesseiro, com o Bolsonaro sobre a candidatura dele, e o Bolsonaro reclama, né, o direito dele não ser candidato para não dividir voto, e o Marcos Pontes já reclamou, já disse que não vai. Resumindo a história, um conflito que eu acho que essa questão dos caciques, seja ele quem for, né, seja ele da esquerda ou da direita, em ficar intervindo no poder é algo muito chato. Bom, se o cara quer ser candidato, deixa ser candidato. Mas é aquilo, né? Tudo indica que Davi Alcolumbre é o candidato que vai ganhar as eleições. Como também o Hugo Mota, que existe os acordos, né? A política é feita de acordos. Como diz o filme lá, Tropa de Elite também, Arcanjo Renegado. Bom, mas só que tem uns acordos que coitado do povo, né? E ainda olhando para a questão de hoje, né? O evangelho de hoje, a gente vai dar uma pausa no capítulo 13, vamos ler Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Ontem nós lemos o evangelho do envio dos apóstolos, que foi da criação, né, dos apóstolos, que foi Marcos capítulo 3, 13 ao 19. E hoje, devido a ser o dia da conversão de São Paulo, meu padroeiro, a quem eu me dirijo com muito carinho, com muito afeto, com quem eu admiro muito, até por questões da comunicação. Quando jovem, eu fui, vamos dizer assim, eu fui seduzido pela história de São Paulo Apóstolo, a sua capacidade de sair de um extremo ao outro. Isso nós temos que fazer, essa conversão, essa mudança de atitude, né? Eu estar para um lado, de repente eu mudo de opinião. São Paulo Apóstolo é exemplo de um homem desse tipo. É um homem que saiu de Jerusalém pronto para poder fazer acontecer, e aí de repente ele faz uma experiência no caminho com Jesus de Nazaré, o Cristo Jesus, e acaba mudando o seu ponto de vista. Talvez nós precisemos um pouco de ser Paulo na vida, ter a capacidade de mudar a nossa opinião, de mudar a nossa atitude, mudar a nossa prática, termos maturidade para poder reconhecer que estamos errados. Das vezes, em nossa caminhada, seja ela não importa qual lado, né, seja política, esquerda ou direita, progressista ou conservador, seja ela religiosa, né, mais liberal, um pouco mais conservador, não interessa. Nós devemos ter a capacidade e a sabedoria em reconhecer: olha, a gente não está entrando nesse caminho, nessa seara da maneira certa. E Paulo era esse jovem. Paulo era essa pessoa formada pela escola de Gamaliel, formado pela alta cúpula de Jerusalém, sendo discípulo, e ele tem a capacidade de, no caminho de Damasco, reconhecer que ele estava perseguindo Jesus de Nazaré. E ainda falando da liturgia de hoje, Jesus, quando se manifesta aos 11 discípulos, não aos 12, lembrando disso, né? Porque no contexto lá, Judas já tinha metido o pé,
né? Dizem que ele cometeu suicídio, dizem que ele foi se enforcar, o Evangelho fala isso, mas aqui aos 11 Jesus deixa bem um mandato missionário. Nós devemos buscar o cumprimento desse mandato ainda hoje. E uma das coisas que eu dizia na aula de teologia para um grupo de amigos pastores, no seminário que eu dei aula, eu dizia, olha, nós temos aqui um retrato interessante. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, Jesus diz, ide por todo o mundo e batizai a todos, ensinando a observar tudo o que eu vos ordenei. O interessante é que aqui em Marcos, né, no capítulo 16, versículos 16, Jesus deixa bem claro, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, não basta a gente ir na missa, não basta a gente ir no culto, não basta a gente frequentar a igreja, não basta a gente caminhar dentro do espaço com rótulo, com túnica, com casula, com batina, com mitra, ou seja, com todos os rótulos, todos os amparatos, às vezes de ministro do sagrado, com Bíblia embaixo do sovaco, né? Se não houver crença. E a diferença entre crer e você não crer está nesses sinais. E Jesus deixa bem claro que nós somos chamados a levar para o outro a libertação. Expulsar o demônio não é você fazer um show pirotécnico, não é você fazer um carnaval. Expulsar o demônio envolve você não dar moral para ele. E a nova língua de Jesus fala é uma língua do diálogo, da paz. Nova língua quer dizer que você vai se encontrar com Deus no sentido amplo de falar a linguagem de Deus, o Deus da paz. O evangelho de hoje ainda fala em trocar em serpente, fala em beber veneno. Tem uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja que durante o culto ele solta algumas serpentes e a pessoa fica no culto orando para botar à prova esse versículo. A gente não pode ter medo da serpente. A serpente representa o mal, representa o inimigo de Deus, mas também não devemos nos expor a essa serpente. E a gente, quando olha no contexto de Paulo apóstolo, o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 ao 18, você, no seu ponto de vista, você olhe bem para a figura de Paulo. Paulo é aquele cara que vai de um extremo ao outro. Todo cristão, inclusive os evangélicos, sempre gostam de ler esse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo narra a sua capacidade, que ele está a caminho de Damasco e, de repente, no caminho, uma grande luz o envolve. Uma grande luz que faz ele rever a sua atitude, rever a sua prática. Talvez nós precisemos enxergar essa grande luz hoje ainda para revermos nossas atitudes perante as nossas comunidades. Os grandes deste mundo, aqueles que exercem cargo de liderança, da esquerda à direita, do centro, do chão ao alto céu, precise também fazer essa experiência de ver a grande luz que é Jesus, para que possamos juntos buscarmos a conversão. Bem, eu paro por aqui e hoje é dia da camiseta para quem é cursirista. Não esquece, tá, gente? São Paulo Apóstolo, roga aí por nós. Que peça a Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor. Eu sou o Daniel Nonato. E que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvor que minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome.